cobertura histórica, hein, Barão? Demais, demais. Acompanhei de longe. Muito obrigado. Demais. Muito obrigado. E aí, muito como obrigado, é que foi? Bertinha. Pé quente, né, rapaz? Enchi aquele pé direito, aquele pé esquerdo, aquelas meias de lã. Tava um calor danado em Los Angeles. Mas deu certo, né? O Brasil conquistou o primeiro Oscar da sua história. Queria agradecer o pessoal aí da redação, né? O Pablo Fernandes, nosso Alexandre Bentivoli, a galera sempre dando a retaguarda, né? Na televisão, a Val, querida Val, a Val arrebentou, né? Você sabe, Robertinha, que tem um desafio, né? Dependendo de onde você está trabalhando, né? Em alguns lugares, digamos que a vida fica mais fácil na hora de conseguir uma entrevista. Em outros, não. Você tem que ir na raça, na insistência, né? Naquela loucura, né? Enfim, faz parte. Faz parte. E não foi diferente nessa cobertura do Oscar, né? Uma cobertura que a gente fez lá diretamente em Los Angeles, até a conquista do Brasil com o filme Ainda Estou Aqui. Eu estava conversando com a Robertinha fora do ar, né? Ontem eu estava vendo o vídeo da Cláudia Raia, atriz sensacional brasileira, né? Falando sobre o etarismo na escolha do prêmio de melhor atriz. Não levou nem a Demi Moore, pelo filme A Substância, que era a favorita, né? E nem a Fernanda Torres, com Ainda Estou Aqui. Acabou levando uma jovem de 25 anos, a Mike Madsen, pelo filme A Nora, um filme feito aqui em Nova York, nas praias aqui de Nova York. E a Cláudia Raia está falando sobre o etarismo, tal, de como a academia não enxerga as mulheres mais velhas como possíveis vencedoras do Oscar, dando o prêmio para Mike Madsen. E aí, claro, que é uma história de opinião no Brasil, então nem se fale, né? Todo mundo tinha certeza, ou pelo menos queria muito que a Fernanda Torres vencesse, mas enfim, não foi isso que os jurados ali decidiram. A Mike Madsen fez um trabalho sensacional, ela teve que aprender russo, teve que fazer pole dance, aprender uma série de circunstâncias ali, um filme independente, com um orçamento muito baixo, né? Foram 6 milhões de dólares. 6 milhões é o cachê de uma atriz, de um ator famoso, enfim, eles pagaram tudo isso para fazer o filme, que depois levou também como o melhor filme. Ou seja, é claro que vai ter discussão, vai ter opiniões diferentes, né? Para mim, a Fernanda Torres devia ter vencido, e depois a Demi Moore. A Mike Madsen estava ali em terceiro, mas é a questão de opinião. Eu acho que a gente tem que valorizar a conquista do Brasil, né? O Brasil nunca teve um Oscar na sua história, tinha batido na trave outras 5 vezes, inclusive com Walter Salles em Central do Brasil. A Fernanda Montenegro, naquela ocasião, estava disputando como melhor atriz, e dessa vez deu certo. Foi uma festa. A celebração que a gente acompanhou no Brasil foi exatamente o que aconteceu aqui em Los Angeles. Teve muito brasileiro que mora, eu estava turistando ali em Los Angeles, que foi até ali perto das grades do Oscar, né? Tem uma separação ali e tal, para quem tem acesso à cerimônia, e pôde tentar ver alguma coisinha, né? Ver de perto. Da nossa parte, Robertinho, eu queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem. Foram muitas mensagens ao longo do final de semana. Teve aquela entrevista muito bacana que o Selton Mello concedeu para a reportagem da Band, né? E aquela história, né? Você sai daqui de Nova York numa angústia danada, porque você tenta marcar antes as entrevistas e o mundo está querendo conversar com a Fernanda Torres, com o Walter Salles, né? Com o Selton Mello. Aliás, o Walter Salles é um dos caras mais educados que eu já conheci. Incrível. Ele chegou para dar uma coletiva depois que ele tinha vencido o Oscar. Ele cumprimentou cada pessoa que estava ali, um por um. Ouviu, conversou, parecia político. Legal. Em véspera de eleição. Cara, assim, olha, eu tinha entrevistado ele lá atrás, quando ele lançou Central do Brasil, era um jovem ainda, no meio de uma confusão, né, na Rua Augusta, com a Fernanda Montenegro. Mas fazia muito tempo que eu não ouvi ele com o Oscar, sabe aquela história? O cara ganhou o Oscar, agora vai virar estrela. Imagina! O Walter Salles chegou ali um por um, ele é muito tímido, né? Conversou com todo mundo, foi muito bacana. E o Selton Mello, que foi a entrevista que a gente conseguiu. O Selton tinha acabado de chegar da Austrália, ele está fazendo um outro filme já, né? Já engata um projeto atrás do outro. E aquela história, a gente não tinha conseguido marcar nada com assessoria de entrevista, nada. Aí você vai na famosa tática de guerrilha, que eu sugiro para todos os jornalistas aí, quem está começando e tal. Qual é a tática de guerrilha? A tática de guerrilha é ir pro hotel, né? A gente foi pro hotel onde a Fernanda... A gente, né? Eu fui pro hotel, toda a nossa equipe, fui lá pro hotel onde é que tava a Fernanda Torres, ela tava num hotel diferente, no Four Seasons, enfim. E ali a segurança tava barra pesada, né? Não deixava ficar perto, nem nada.
E aí eu falei, bom, aqui eu tô... Já sai por dentro da garagem, enfim, aí não tinha condições. Aí eu fui para um outro hotel onde estava o restante da equipe. E tinha ali, não era nem uma entrevista, era uma aparição, de alguns dos integrantes do filme, marcado, sei lá, para as 3 horas da tarde no horário de Los Angeles, 8 horas da noite, horário de Brasília. Se estava marcado para as 3, eu falei, bom, vou chegar mais cedo. Cheguei lá, sei lá, 11 horas da manhã. E fiquei ali de butuca, né? Uma hora o Selton Mello apareceu. Eu falei, ô Selton, beleza, aqui é da Band, Barão, tal, São Paulino que nem você, tal, e vamos fazer uma entrevista. O Selton tava virado, né? Virado que eu digo de cansado mesmo, né? De ter vindo da Austrália. E aí eu acho que ele sentiu um pouco isso, porque o Selton começou na Band, né? E o Selton sabe como é essa nosso desafio, né? Muitas vezes é maior do que outros veículos de comunicação e tal. E ele deu uma baita entrevista pra gente, ele relembrou essa história de quando ele começou na Band, né? E ele dizendo que ele é um menino da Band. Foi um momento muito legal, foi muito bacana. Ele se emocionou. Ele acho que passou um pouco dessa história da vida dele, né, na cabeça dele, de onde ele começou, criança ainda, né? Fazendo novelas, fazendo séries na Band, e depois chegando ali em Los Angeles, tapete vermelho, no Oscar. Ele tava falando que para ele não era normal aquela situação, não é algo normal para ninguém estar ali, né? Então foi uma entrevista muito, muito bacana do Selton Mello, e depois a gente conseguiu conversar com a Fernanda, que é muito simpática também, muito engraçada, né? Ela é muito engraçada, a Fernanda Torres. Espontânea, né? Ela é demais. Muito espontânea, a Robertinha, ela é demais. E o Walter Salles é um gentleman, assim, é um cara educadíssimo, né? Enfim, foi muito legal a cobertura, foi muito bacana, agradeço a todo mundo que deu suporte aí do Brasil. E tô muito feliz, Roberta, porque sabe aquela história? Você chegar lá e não trazer o Oscar, porra, vão te chamar de pé frio e tal, não sei o quê. Então foi muito bacana. Tal. Flávia Guerra. Um beijo pra Flávia Guerra, conheci a Flávia Guerra. Gente, entende tudo, né? A Flávia tava no lugar, ela tava no métier, né? Eu tava num lugar ali diferente, ela tava em casa, né? E a Flávia Guerra conhece todo mundo. Depois ela fez a entrevista com os 3, depois do Oscar, ela comandou ali a entrevista, a nossa colunista Flávia Guerra, muito gente fina também. Enfim, foi muito bacana, foi muito legal acompanhar aqui de Los Angeles a festa que aconteceu, não só aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil como um todo. Foi um Oscar importante, de um filme sensacional, que já tinha vencido outros prêmios ao longo desses últimos tempos, e sim uma sementinha sendo plantada, né? Todos falaram sobre isso, né? De como a arte brasileira, o cinema brasileiro, a arte brasileira, que já é reconhecida em especial por causa da música, agora também sendo reconhecida por causa do cinema, e tomara que venham outros Oscars de tudo que você pode imaginar, melhor diretor, melhor ator, e vamos nessa, vai ser uma sequência que eu espero seja apenas a primeira de outras que virão pela frente. Robertinha. E agradecendo aqui as mensagens dos nossos ouvintes que acompanharam o Barão na cobertura do Oscar, a entrevista com o Selton Mello também, que foi demais. E claro que vale dar essa discussão sobre etarismo, sobre o prêmio para a atriz Gianora. O que não vale é desvalorizar o trabalho e o esforço de qualquer mulher, né? Seja lá a idade, por mais que a gente estivesse torcendo tanto pela nossa Fernandinha Torres.